Bom dia, pessoal. Primeiro eu queria agradecer aí o pessoal do Criciúma Dev. Foi um convite que eu fiquei muito honrado. E o cuidado que a organização do evento teve com a gente, nós palestrantes, está sendo incrível. Realmente, muito obrigado pelo carinho que vocês estão tendo com a gente. E parabéns aí, a gente deu uma volta na cidade, foi num restaurante ontem muito legal e tal. A cidade, fiquei impressionado com o quanto a cidade é muito limpa e as coisas organizadinhas. Achei, parabéns aí para vocês. Eu sou o Gustavo Pantuza e eu vou trazer para vocês sobre como que a gente fez uma solução para automatizar o deploy de ACLs, que são Access Control Lists, dentro do data center da Globo.com. Como eu disse, eu sou o Gustavo, eu sou mineiro. Atualmente eu trabalho na Globo.com, tem mais ou menos 3 anos. Eu trabalho lá no time de telecom, que é o time de redes, mas eu trabalho como programador para infraestrutura. Eu faço parte da comunidade OpenSUSE, da comunidade Python Brasil. E recentemente eu fiz o meu mestrado na área de redes e sistemas distribuídos lá no DCC da UFMG. E ultimamente eu tenho escrito num blog pessoal sobre ciência da computação para pessoas entrantes e novos cientistas da computação ou pessoas da área de computação, que eu tenho colocado conteúdos em português sobre temas que às vezes a gente tem muita dificuldade para abstrair alguns conteúdos em outros idiomas. A palestra, eu vou tentar primeiro trazer o contexto, que é tipo mostrar para vocês como que a gente roda a cloud e o data center da Globo.com, para depois mostrar dentro desse data center onde que está o problema em específico que eu trouxe a palestra para falar e, por fim, a solução em si que foi dada para o problema. O primeiro de todos é um contexto que eu vou tentar ser bem breve, que é o contexto teórico, para a gente entrar na parte prática. Alguém aqui já ouviu falar de SDN, Software Defined Networking ou redes definidas por software? Legal. É um tema acadêmico e recente. Mas para a gente entender sobre o que seria o SDN, que essa solução ela é baseada em SDN, a gente não vai entrar muito no mérito do SDN, mas a gente tem uma separação muito clássica se tratando de equipamentos de rede. Quando eu digo equipamentos, vamos pensar switches, roteadores, balanceadores de carga, firewall. Normalmente a gente tem uma coisa que é o plano de dados e o plano de controle. O plano de dados dentro do equipamento é a parte que faz só a comutação de pacotes ali, que ele só faz switching de pacote mesmo. Então, é como se fosse uma linha de trem, eu uso essa analogia. Mineiro falando de trem. É uma analogia que eu coloco a linha de trem, porque uma vez que você configurou ali a linha quais chaveamentos vão ser feitos, quando o pacote vem, ele simplesmente passa e é encaminhado pelo caminho que ele foi pré-configurado a seguir. Já o plano de controle é a central de controle mesmo, onde se toma a decisão, onde quem está gerenciando aquela malha ferroviária, ele vira e fala, eu quero que essa linha vai chavear para outra e vai fazer isso. Então, essa separação, ela é uma coisa teórica, que o SDN sempre é discutido academicamente nesse sentido, tipo, seria ideal para o mundo de redes ou para o mundo de telecom que a gente pudesse separar o plano de dados do plano de controle. Porque aí eu posso fazer o meu controle com um software meu, sem depender do fabricante, porque hoje os equipamentos de rede, você depende da implementação de cada fabricante de rede. Então, quando você faz o plano de controle separado, podendo manipular o plano de dados, você começa a você mesmo ter as responsabilidades sobre o que o seu hardware está fazendo. Então vamos chegar agora no contexto do data center da Globo. Hoje a Globo.com ela tem diversas aplicações e cada aplicação ela tem um perfil, né? Tem, sei lá, a votação do BBB, uma aplicação mais de tempo em páginas web para consumo de notícias, você tem o Cartola, e você tem um monte de aplicações que têm perfis diferentes. Então, para rodar todas essas aplicações, a gente roda um data center próprio. Esse data center fica lá no Rio, tem outro data center em São Paulo, mas o principal fica no Rio. E esse data center, ele tem hoje aproximadamente 5.000 servidores, e se você pegar a banda agregada, que a gente fala que é a banda de saída, né, quando você está lá assistindo, por exemplo, uma Copa, um jogo, a gente tem capacidade para suportar 3,9 terabits por segundo de saída nesse data center. Como que a gente opera, né? Internamente, a gente tem lá
os racks, cada rack ali, que seria aquelas geladeiras onde a gente coloca os computadores e os switches ali, os switches de agregação e os switches da borda, que seriam o core ali, os roteadores. E como que a gente faz para a comunicação entre esses computadores dentro do data center? A gente usa o roteamento baseado no BGP, que é o mesmo protocolo de roteamento que é utilizado na internet. E a gente usa essa arquitetura também que chama Spine Leaf, que é uma forma de você escalar horizontalmente ali e tendo horizontalmente os seus racks, falando assim, eu preciso de mais unidades computacionais, adiciono racks e coloco eles nessa estrutura que eu consigo ganhar escalabilidade. E uma coisa interessante é que entre um switch chamado Leaf e um switch chamado Spine, não entre um switch Spine, entre os Leafs e outros Leafs, que são os pares, você só tem 2 saltos, então você sempre tem uma latência muito baixa dentro do data center usando essa arquitetura ali, que é o Spine Leaf. Uma curiosidade, o Facebook também usa essa arquitetura. Então, vamos entrar agora na unidade mais básica que chama pod, que é o Point of Delivery. O Point of Delivery não é o pod lá do Kubernetes e etc. É um pod de redes mesmo, e que é uma forma de estruturar dizendo assim, por que Point of Delivery? Cada rack é considerado como se fosse ali um mini data center. Esse ponto de entrega sozinho opera várias coisas. Ele tem tudo ali. Ele tem tanto roteamento, tem os servidores, os ambientes segmentados, tudo feito nesse equipamento. Você pega e constrói um rack novo, você atacha ele ali nessa arquitetura e você tem mais uma unidade, mais um ponto de entrega, que é um Point of Delivery. Então, dentro do nosso pod, a gente tem então o rack que fica os servidores e no topo dele ficam aqueles 2 switches ali, que a gente chama de switches topo de rack, né? Top of rack. A gente tem 2 por questão de redundância, então cada rack tem 2, se eu perder um eu continuo. Cada máquina tem um cabo ligado a cada um dos switches, para poder garantir essa redundância, cabo de rede. Então aqui dentro desse rack a gente roda todo tipo de aplicação, essas aplicações aí heterogêneas, que eu vou ter tanto uma aplicação de demanda de tempo real, com uma carga de rajada ou burst muito alta, ou às vezes uma aplicação que é simplesmente um site de um parceiro, ou alguma coisa que está rodando lá estaticamente dentro do data center. Então a gente vai ter aqui, como oferta de cloud para os clientes internos da Globo. Seria, por exemplo, eu posso ter aplicações rodando direto no Bare Metal, eu posso ter aplicações rodando em VMs e eu posso ter aplicações rodando em containers, dentro do nosso ponto de entrega. Para gerenciar essa cloud dessas máquinas, a gente usa o Hypervisor Zen para orquestrar o Zen e as máquinas. A gente usa o Cloud Stack. E agora vamos ver um host, uma máquina física dentro, que é entregue pelo Cloud Stack junto do Zen. Então imagina que aqui o host ali é uma máquina que já está com o Zen rodando e que foi orquestrada ou disponibilizada via Cloud Stack, que é uma interfacezinha web ali para você gerenciar a sua cloud. Então, cada máquina física dentro do data center da Globo, ela vai ter ali, dentro dessa arquitetura, 2 placas de rede conectadas cada uma a um dos switches topos de rack. Se eu perder o canal de comunicação da esquerda, eu ainda tenho o da direita, porque aquele círculo ali significa que as placas estão configuradas no SO como bond, que é como se elas fossem a mesma coisa e fica uma unidade lógica para cima. Fisicamente são 2, mas logicamente é uma só. Aí, aqui dentro, como eu disse, a gente tem um hypervisor, que é o Zen. E conectado a as 2 interfaces de rede, a gente tem um switch virtual. Igual a gente virtualiza máquina virtual, existe também um software que ele é um switch virtualizado. O nome desse softwarezinho ali, que ele basicamente é o centro da solução, na hora que a gente chegar na parte da solução, é um software livre, ele chama OpenVSwitch. E quem quiser ter curiosidade de dar uma olhada, ele é bem legal. E aí o OpenVSwitch, ele já é utilizado como o switch onde a gente vai colocar quem? As VMs, as máquinas virtuais que a gente vai subir dentro de uma máquina física desse data center. Então, é como se eu tivesse cada máquina virtual com a sua interface de rede também virtual, né, uma interface de rede lógica, que ele atacha ao switch, que é o comutador de pacotes entre as VMs, e
a bridge, né, a ponte dessas máquinas virtuais para fora dessa máquina. Então, essa é uma configuração básica de uma máquina dentro do data center da Globo. E é claro que dentro de um contexto para você dar mais alta disponibilidade, você tem um cluster de máquinas. Então, você não vai ter uma máquina só desse conjunto. Você vai ter, então, N máquinas. Dentro dessas VMs, a gente vai ter tanto aplicações rodando como containers e etc. Você depende do que está lá dentro. E aí a gente tem as N máquinas que seriam dentro de um cluster do nosso Xen. Então aqui, só para ilustrar agora, para a gente sair um pouco de dentro da máquina e olhar um pouco de volta para o pod, imagina que aqui eu tenho a segmentação assim, um cluster de máquinas, ali, um conjunto de 5 máquinas, 8 máquinas, que é o limite lá do Xen, para um cluster que está atendendo ao G1, um cluster que está atendendo ao Globo Esporte, ao G-Show, ou ao BBB, ou alguma outra aplicação. Então, essa segmentação, você tem ali esses clusters divididos dentro do data center. Uma coisa que isso daqui não é digamos, da comunidade, é uma forma que a gente faz, isso aqui é interno da Globo, que a gente segmenta em ambientes. E aí, o que seriam esses ambientes? Imaginando ali aqueles clusters, né? Então, por exemplo, eu vou ter aqui várias aplicações, máquinas virtuais e coisas rodando lá dentro, e que elas estão segmentadas. Dentro de um mesmo pod, eu posso ter, por exemplo, eu trouxe 2 ambientes assim mais claros que todo mundo costuma conhecer, que você colocar um ambiente de back-end e de front-end, mas eu vou mostrar para vocês um pouco para frente que a gente tem muitos outros ambientes. E quando começa a ter que controlar esses ambientes, é uma tarefa complicada, porque são muitos. Então, dentro de um mesmo cluster, eu posso ter um cluster que ele está atendendo o G1, mas ao mesmo tempo ele tem aplicações rodando ali que pertencem a outros ambientes. E aí esses ambientes eles são interessantes por quê? Porque eu consigo trazer isolamento. Um ambiente pode ou não conversar com outro ambiente. Eu posso dizer que um ambiente não vai falar com outro, por questão de segurança e etc. E aí a gente chega aqui no controle de acesso, que é o quê? Justamente esse controle de permitir que alguma coisa fale com outra coisa. As Access Control Lists são uma forma de você configurar equipamentos de rede para você dar essas permissões, dizer, a aplicação tal, que está no IP tal, com a porta tal, eu quero que ela não fale com esse ambiente inteiro, com essa subrede completa daquele outro lado. E ela é bem maleável porque eu consigo fazer políticas de controle de acesso em várias camadas do TCP/IP. Eu não preciso estar preso apenas a uma camada. Então a ACL é uma forma bem rica de se fazer, mas é nela que mora o centro do nosso problema, que acarretou inclusive essa palestra. Hoje, na Globo.com, a gente tem pouco mais de 50 mil ACLs espalhadas dentro do data center. Então, para resolver esse problema, a gente não tinha como ficar fazendo isso manualmente. Existe um serviço interno, uma API, que chama ACL API, e essa ACL API é que tem cadastrada, controla todas as ACLs da Globo.com. Então vamos voltar agora um pouquinho aqui, só que agora abstraindo lá o pod e olhando para dentro do pod, quais ambientes estão dentro dele. Então imagina que eu tenho um pod, ali em cima os 2 suítes topos de rack que a gente comentou, e eu tenho aqui apenas o ambiente de BE e FE. E aí agora eu tenho outro pod que também contém aplicações de BE e de FE, de back-end e front-end. E a gente usa uma coisa que é VRF, que são tabelas de roteamento virtual. Lembra que eu falei do BGP? Quando você tem lá o roteamento nos topos de rack ali, nos suítes topo de rack, você vai ter uma grande tabela de roteamento. Essa tabela de roteamento vai te falar, para alcançar essa rede tal, você tem que chegar por tal caminho. Então, eu tenho uma tabela de roteamento que ela é gigante. E lembra que a gente falou da segmentação por ambiente, para criar um isolamento, por questão de segurança, por organização? A gente usa um recurso chamado VRF, que é um jeito de você fazer fatiamento dessa tabela de roteamento. É como se você tivesse assim, o ambiente de back-end tem a tabela de roteamento dele. O ambiente de front-end tem a tabela de roteamento dela.
dele. Então, tipo assim, cada ambiente vai ter a sua segmentação de roteamento. Então, por isso que eu disse que é uma coisa interna. A forma de estruturar as coisas em ambientes fez com que a gente pudesse fatiar e estruturar qual ambiente fala com qual outro e coisas que estão contidas umas nas outras. Então, essa divisão é feita por ambiente, usando o VRF. E aonde que ficam as ACLs? Né? Eu falei da ACL para fazer o controle de acesso. Quando alguém configura uma ACL, a ACL API vai fazer uma configuração, solicitar uma configuração, ela escreve essas ACLs no switch topo de rack, que é ele quem persiste lá na memória dele as ACLs dizendo quem é o controle. Então, quando um pacote sai desse pod, bate no topo de rack, ele olha e fala, ACL permitiu ou não, esse pacote nem sai. Então, no topo de rack, o que acontece? Existem ACLs também nos suítes spine, naquela arquitetura que eu mostrei, tem o core, o spine e o leaf. Nos spines também tem, mas vamos nos ater à parte do pod, que é o centro do nosso problema. Até aqui a gente viu, tá, beleza, a gente coloca a ACL no topo de rack, mas, de fato, o que é o problema então? Né? Onde está o problema dessa ACL? O problema está nessa memóriazinha chamada TCAN, que é uma memória especializada, muito cara, utilizada em equipamentos de rede. Essa memória, primeiro, ela é, como eu disse, muito cara. Substituir ela é um problema, porque mesmo que você queira, a maioria dos fabricantes não tem essa memória e não tem a capacidade dentro do hardware para isso. Por exemplo, a gente já chegou para alguns fabricantes e falou, olha, se vocês tiverem, a gente quer comprar, mas não tem. E para vocês terem uma ideia, essa memória é muito pequena, ela está em torno de 3 KB num equipamento muito bom. Num equipamento de rede, um switch muito bom vai ter 3 KB de memória ternária, que é o ternary, essa memória aí. Então, essa memória, por ser muito rápida e para ajudar na comutação do hardware muito rápido, ela não é possível a gente substituir ela. E a gente tinha um problema que a gente até brincava internamente, que eram os gnomos da CL. Porque o hardware, alguns equipamentos, quando alguém solicitava lá na CL API, um usuário final lá, por exemplo, um desenvolvedor do G1 está subindo uma aplicação no Tsuru lá com containers, aí ele pega e quer falar assim, eu queria que a minha aplicação falasse com um banco de dados que está no ambiente tal. E aí, quando ele tentava colocar essa CL, às vezes essa memória ou o equipamento já estava saturado, ele às vezes pegava uma mais antiga e removia para colocar outra. Então, às vezes, o acesso de alguém voava. E tem uma brincadeira interna que a gente falava que tinham gnomos que ficavam roubando a CL e tirando a CL de dentro dos equipamentos. Então, esse problema é um problema que é complicado, porque você não tem como comprar o hardware é caro e você não tem quem venda para você. Então, para pontuar o problema a gente tem a CL de mais e TCAN de menos. Para ficar bem claro o cerne do problema. Então, aqui o ponto que a gente fala assim, como que a gente resolve esse problema? A gente olhou para o que eu disse lá, daquela separação do plano de dados, do plano de controle, e pensou, será que com SDN a gente conseguiria resolver esse problema das memórias TCAN e da configuração de ACL? Então, foi nesse sentido que a gente começou a trabalhar nesse projeto e pensar numa solução. Como eu disse, eu trabalho no time de telecom como desenvolvedor e um dos projetos do meu time chama Network API. Ele é também um software livre, está disponível no GitHub e a Network API é praticamente o centro de gestão de redes do data center da Globo. Ele que sabe, por exemplo, quando o CloudStack vai pedir uma máquina, é dele que sai qual range de IP que pertence que aquela máquina pode usar. Quem configura, quando a ACL API precisa escrever uma ACL no equipamento, ele faz um request para a Network API, a Network API vai lá e configura aquele equipamento. É tudo automático, porque não dá para a gente fazer isso manualmente ou usando uma planilha, alguma coisa assim. É um software bem legal, eu aconselho vocês a darem uma olhadinha, fazer contribuições. Ele usa uma stack, digamos, bem conhecida, ele é Python com Django, com REST Framework. Ele usa as engines de template do Django para compilar scripts que vão ser empurrados lá para dentro do servidor, executados ou copiados arquivos, depende de cada fabricante. A gente trabalha com esse conceito de plugin. Então, se eu tenho no meu data center ou na minha infraestrutura um equipamento de um fabricante A, eu escrevo um plugin para ele e consigo usar a Network API para poder fazer configurações de hardware. Bom, o que a gente tem então de recurso controlado por essa Network API? Hoje tem mais de 8.000 redes em uso dentro do data center, então ele sabe cada rede dessa e onde que ela está, qual ambiente que pertence, tudo que acontece dentro do data center.
A Network API, ela também controla mais de 500 equipamentos entre switches, roteadores, balanceadores de carga, etc. São mais de 6.300 VLANs. Aqui eu não citei lá atrás a questão das VLANs, mas é a segmentação de redes. Eu consigo pegar um switch, igual eu falei que a gente segmenta a tabela de roteamento, eu consigo isolar portas dos meus switches para dizer que esse conjunto de portas é uma VLAN, aquele outro conjunto de portas é outra VLAN. É como se eu estivesse fatiando um switch para ter sub-redes ali, múltiplas redes, na verdade. E, além disso, lembra dos ambientes lá que a gente viu back-end e front-end? Hoje, dentro do data center, tem mais de 1.700 ambientes. Então, seria impossível controlar esses ambientes sem ter uma ferramenta sistêmica para isso. Voltando, então, para o nosso cluster lá, para uma máquina, um host, né, Zen, que a gente tem no data center, a gente falou do switch topo de rack lá em cima. A ACL, no modelo convencional que a gente tinha, que ainda tem, na verdade, a gente tem que a ACL ela é colocada no topo de rack. E a gente, olhando para a SDN, o que a gente pensou? E se a gente pegasse e levasse essas ACLs para o switch virtualizado? Se a gente usasse esse switch virtualizado, para ficar bem claro como ele funciona, o Zen é um SO, né? Ele está rodando ali, e eu pego e rodo um daemon, uma aplicação em background, que é um switch virtualizado. Esse switch virtualizado, ele está usando o quê? Memória RAM. Uma máquina lá do data center vai ter 128 GB de RAM. Então eu posso escalar, eu posso usar e colocar ACLs à vontade. Para eu chegar nesse limite dessa memória, enquanto comparada com o da Tecam, eu tenho muita memória. E então a gente pensou, vamos começar a fazer experimentos e ver se a gente consegue resolver esse problema dessa forma. Então, a gente já tinha que a Network API, ela já era a responsável por receber lá o conjunto de ACLs que a ACL API controla e falar assim, beleza, essa ACL foi solicitada para o ambiente tal, deixa eu ver qual que é a máquina, o topo de rack daquele ambiente são esses 5 topos de rack, ele vai lá em cada um deles e escreve as ACLs. Então ele já fazia isso, já era responsabilidade da Network API fazer isso. A gente foi e falou, vamos escrever então um plugin, um software que se integra com quem? Com o nosso switch virtual. Para fazer essa solução acontecer, o que a gente usou? Lembrando da separação que a gente comentou de SDN, do plano de controle e do plano de dados. Então, para a gente focar nisso, o plano de dados, encaminhamento de pacote, só executar. E o plano de controle é a tomada de decisão. É o software que vai decidir o que eu faço e como eu faço. Na hora de, digamos assim, não é compilar, né, mas enfatizar lá, fechar lá no hardware como vai ser o encaminhamento. Então, nessa estrutura, a gente tem então que o nosso switch, o nosso comutador, o nosso plano de dados é quem? É o OpenVSwitch, aquele switch virtualizado dentro do nosso hypervisor, do Zen. Então, ele é o plano de dados. Então, a gente falou o quê? Vamos plugar um software que seja o nosso controlador. Esse software, a gente testou outros do mercado, como o Onus. Esse aqui é o OpenDaylight. O OpenDaylight, ele é um controlador, ou seja, lembra do plano de controle. Na comunidade de Software Defined Networking, o OpenDaylight é um controlador SDN, que a gente chama, que é essa entidade, um software, ele é escrito em Java, ele é um software também que é open source, ele tem uma comunidade gigante por trás, e hoje ele está sendo mantido pela Linux Foundation. Então a gente adotou ele como controlador, por enquanto, se existir um outro que faça soluções melhores, a gente pode usar também, isso não está escrito em pedra. Hoje a gente adotou o OpenDaylight e ele é o nosso plano de controle. O OpenDaylight, então, ele faz o quê? Ele se comunica com o OpenVSwitch, essa é a logo daquele switchzinho lá. O OpenVSwitch, ele precisa se comunicar. A gente, quando está escrevendo um software, a gente, sei lá, se comunica via HTTP, fazendo uma API, ou via gRPC, ou RPC. Como que o vSwitch, né, o Virtual Switch, comunica com o controlador? Através do protocolo OpenFlow. O OpenFlow foi que, lá em 2008, foi publicado um artigo explicando o OpenFlow que permitiu falar assim, sabe aquela discussão antiga sobre SDN? Acho que dá para a gente usar esse protocolo e fazer isso viável. Foi no marco em 2008, com o artigo do OpenFlow, que a SDN ganhou o engajamento que ele tem hoje e a escala que ele está vindo hoje.
Então vamos ver então como que funciona isso, né? A Network API, quando ela tem que escrever alguma CL, o Open Daylight, como eu disse, ele é um software em Java que já está pronto, ele é clusterizável e tudo mais, e ele exporta uma API HTTP. Então, eu, enquanto programador, eu nem preciso falar, escrever na mão ali minhas mensagens OpenFlow. Eu não preciso implementar um driver OpenFlow. Eu simplesmente pego a API do controlador e mando requests para ele dizendo, faça isso lá naquele switch virtual. Então, o meu controlador vai lá e escreve em todos os switches virtuais que ele quer fazer o deploy das ACLs lá dentro. Então, para trazer um exemplo, digamos, de ponta a ponta, como que a gente faz isso? Imagina que isso aqui é uma CL que vai chegar para a Network API. Eu tenho o tipo da CL e quais são as regras. É uma lista que vai vir esse JSON aí. E aí eu viro e falo, olha, eu quero que essa rede de destino e dá origem para aquela rede. Então ele está falando o quê? Libera dessa rede para aquela outra rede. É uma CL muito simples, de uma rede para outra. Então pronto, eu recebo esse JSON na Network API da seguinte forma. Então vermelhinho ali a gente tem a ACL API que eu disse. Então a CL API, quando ela vira e fala, beleza, vamos lá, vamos escrever uma CL. Ela manda aquele JSON para a Network API aqui embaixo. A Network API, o que ela faz? Ela também já tem várias outras tarefas, né? Então, o que ela faz nesse momento? Primeira coisa, a gente enfileira isso num RabbitMQ, um serviço de fila. Então, a gente enfileirou no RabbitMQ, a gente usa o Celery, que também a gente sobe ali os jobs, os workers do Celery, que é Python, consumindo essa fila. Então, quando eu recebo ali mensagens dizendo que eu preciso escrever as CLs, um dos workers vai pegar essa mensagem e vai processar. Quando ele processa, ele vai e faz os requests ao nosso controlador, essa entidade que é quem tem a visão global ali, que toma e tem a inteligência e fala para os suítes, ó, o plano de controle, vocês vão fazer isso. Vai e fala com o plano de dados e o plano de dados só obedece, só executa. E, por sua vez, o Open Daylight vai e escreve lá nos suítes. Então, como que está essa solução hoje? Lá na Network API, para consumir isso, a gente tem 16 workers que atendem a demanda de pedidos de ACL. Hoje, essa solução está, digamos, em produção para 72 servidores ou 9 clusters do Zen. A gente tem feito esse deploy dessa solução alternativa gradativamente, para a gente não virar uma chave, né, e não parar o data center inteiro. Então tem que ir devagar. Então a gente vai, lembra do pod, esse conceito da unidade ali, a gente vai por ambiente, por pod. Pô, vai subir um rack novo, esse rack vai subir com SDN ou sem SDN? Então é interessante que a gente está indo avançando e ganhando espaço. Essa solução ficou pronta agora no primeiro trimestre de 2018. A gente ainda está amadurecendo ela. O controlador, em alguns testes de carga, não é muito satisfatório ainda, aquele Open Daylight lá. A gente gostaria que fosse mais, a gente está estudando, por exemplo, o modelo clusterizado dele e colocando balanceamento de carga para ver se a gente consegue melhorar esse desempenho. Não que isso seja uma necessidade hoje. 62 requests por segundo hoje, ele atende tranquilamente o volume de carga que ele recebe. Mas se a gente quer, digamos, atacar o data center inteiro com essa solução, para ela ser uma solução híbrida, tipo coisas muito importantes e genéricas, vamos deixar na Tcam, porque a Tcam é muito mais rápida, é uma memória especializada e fica no equipamento para isso. Mas coisas muito granulares que estão relacionadas a um container que está rodando, que pode às vezes rodar por pouco tempo, que vai se comunicar com outra coisa, eu não preciso deixar essa solução. Então, o ideal é que a gente tenha um modelo híbrido. E uma coisa legal é que a solução com SDN, por estar usando software livre e ser uma solução que parte da inteligência do controlador depende de um software escrito em casa, a gente ganha duas coisas, né? Muito bug, porque a gente tem que se virar agora, não depende do fabricante. E a gente ganha a redução de custo, porque a empresa não vai gastar comprando esses equipamentos. E a gente conseguiu ter uma distribuição de ACL mais granular também, porque a gente desceu do topo de rack e colocou dentro da máquina. Então, cada máquina pode ter um conjunto de ACLs ali. Na solução padrão, né, a atual que a gente tem, quando alguém vira e fala, beleza, Network API, escreve lá aquela CL padrão, que eu até botei o exemplo ali. Bota uma CL padrão, que é uma CL, sei lá, que tem 100 ACLs, e escreve nesse conjunto de suítes.
ela demora em média 25 segundos para executar. A Network API tem que conectar em cada equipamento, escrever e fazendo em cada um deles. Com a solução em SDN, um ambiente controlado por SDN escrevendo o mesmo conjunto de ACLs, a gente conseguiu reduzir para 9 segundos. Então, para escrever ali, a gente falou de um cluster, por exemplo, com 9 máquinas. Com 8 máquinas. Então, para escrever em 8 controladores, ele demorou lá os 9 segundos. Em 8 suítes. Isso saindo da Network API, falando com o passando pelos workers, indo para o controlador, do controlador para o switch e conferindo se chegou realmente o conjunto de regras. Bom, como que a gente está hoje então? Né? Eu falei daquelas 132 máquinas, dos 9 clusters. Hoje a gente tem rodando 8 controladores, 8 softwares desses controladores. A gente está segmentando, também não está escrito em pedra, hoje por um controlador por ambiente. Então, cada ambiente vai ter o seu próprio controlador, os ambientes controlados por SDN, obviamente. E a gente tem por controlador que ele controla 9 suítes. Eu gostaria que esse número fosse muito maior, porque eu gostaria de ter muitos suítes virtualizados em um único controlador, porque aí eu poupo recurso. Mas hoje, com os testes que a gente tem feito, nas versões que a gente tem feito, a gente ainda está entendendo os limites do Open Daylight. Como eu disse, hoje 9 suítes virtuais é onde a gente viu estabilidade. Passou disso, a gente já teve problemas com o controlador crashando ou os suítes parando de receber mensagem e OpenFlow ficando zoado no meio. Então, a gente está estudando e tentando estressar e descobrir os limites desse software. E da nossa solução como um todo, obviamente. Aí, hoje, então, resumindo sobre o Open Daylight, a gente tem que ele faz 62 requests, né? O tempo médio dele de um request único está sendo 222 milissegundos, que eu também acho bastante alto. E ele tem uma coisa legal que é um único controlador. A gente fez uns testes de carga nele e ele aguenta persistir 300 mil flows, que o flow seria essa ACL. Cada ACL se torna um flow. Flow é um nome que a gente dá, que vem do protocolo do OpenFlow. Então, cada flowzinho é uma ACL, vamos dizer assim. E aqui eu tenho 300 mil, para a gente é um número bom, porque vocês lembram lá no slide que eu falei, no total do data center inteiro a gente tem 50 mil ACLs. Então, para a gente isso é muito interessante, porque a gente consegue ver que o controlador ele aguenta o limite de cargo, de capacidade, mas não a carga ainda. Então, a gente está trabalhando para evoluir isso. Aqui a gente já está também nessa solução monitorando os controladores. Então a gente usa o Grafana e tudo mais. A gente até tem um serviço usando o Greylog, que também é um software open source. E aí a gente tem a monitoração dos controladores e as monitorações dos suítes, também em processo de melhoria. Hoje aqui a gente só está agregando valorezinhos para saber quantos flows tem, quantos vêm do controlador, quantos são manuais, quantos são etc. Porque a gente quer ter controle para saber, mudou alguma coisa, a gente recebe um alarme para a gente poder ir lá ver o que aconteceu. Uma das coisas que do protocolo OpenFlow, da forma como ele é feito, é que sempre o primeiro pacote que chega, ele como eu disse, o plano de dados, ele não tem inteligência, ele só executa. Então, toda vez que ele recebe um pacote que ele não sabe o que tem que fazer, ele manda para o controlador esse pacote, o controlador vê, abre o pacote e fala, esse daqui enquadra nisso daqui, então vamos mandar de volta, fala para o plano de controle, faça isso. Aí o plano de controle agora, todos os pacotes iguais a esse, ou semelhantes a esse, vão seguir esse mesmo caminho. Isso tem um atraso, certo? Porque toda vez que o switch virtual ali recebe um pacote, ele teria que mandar para o controlador. Então, na nossa solução, a gente cortou essa ideia aí. A gente desligou esse recurso e falou, o que não está escrito lá vai ser dropado. Então, a gente não tem esse problema de o pacote ter que ir no controlador e depois voltar para o switch, para não ter esse atraso. Essa solução ela começou como um agente CLI, né, um clientezinho de terminal que a gente escreveu em Python, gerou um RPM e disponibilizou no Zen. Que aí o operador só chegava e fazia, sei lá, GSDN enable, disable, showtech, status, para a gente ver como que estava e configurava o switch. Só que um problema de segurança para a gente foi, olha só, a gente está fazendo uma solução que ela está dentro de um host Zen, ou seja, se a gente tivesse a solução em todas as máquinas, e esse clientezinho aí, ele conversava com serviços de cloud, por exemplo, com a Network API, com a CL API, com serviços de autenticação e etc. Aí a gente falava assim, imagina se todas as máquinas físicas tiverem acesso aos serviços de cloud. Isso não é legal. Então a gente agora
isso está em andamento, a gente está trabalhando numa solução já web, com uma interface web, em que o operador e a configuração é feita remotamente. A gente até se inspirou um pouco no Ansible, que é tipo, você não deixa um agente na máquina, tipo Puppet, Chef, essas coisas. A gente usa aqui, a gente está fazendo uma solução com Flask e Jinja 2, que a gente só pega e compila um script Python. Eu passo as variáveis baseadas no meu banco, gero um script. Uma vez que eu tenho um script pronto, eu jogo ele na máquina, executo e saio, e removo ele da máquina. E aí é uma forma da gente fazer essa configuração da máquina sem que a máquina interna, a máquina em si, tenha visibilidade. Eu não preciso nem que ela converse com nada. Ela é uma máquina e está lá, eu entro, configuro e vou embora. Então a gente hoje está fazendo essa solução assim, com uma forma web. Um pouquinho sobre a resiliência da solução. Se a minha Network API parar, o que acontece? Nada vai acontecer. A minha solução continua porque os suítes, o que está lá continua. Só não vai entrar nada novo. Então eu não paro nenhum ambiente de produção. Se eu perder o meu controlador, o que acontece? O switch também está num modo que a gente chama de Fail Mode Secure, que é, se ele perder a conexão com o controlador dele, com a inteligência dele, ele mantém os fluxos dele lá, que estão na memória, e fala, eu não sei fazer nada, mas o que está aqui é o que eu sei fazer. Então ele também não cai. E por último, quando a gente perde o switch, ele tem uma coisa que a gente entra no fail, a gente cai no modo normal, que é ter um fluxo que vai ser segurar e falar assim, fica um switch permissivo, entendeu? Passa a ser um switch permissivo e gera o alarme para a gente poder ver o que a gente faz com isso. Transparente para os usuários. Quando eu disse lá da ACL API, ela tem uma interface que a gente até tem um nome chama Libera. E aí você entra no Libera, que é uma interface web, e fala, a minha aplicação está nessa rede aqui, eu quero liberar o acesso para essa rede aqui. Enviar. Quando ele envia, aí a ACL API monta a ACL, manda para a Network API, etc. Os usuários, por exemplo, o desenvolvedor lá do G1, o desenvolvedor lá do Cartola, ele entra para pedir uma liberação de acesso, ele não sabe que ele está usando SDN por baixo dos panos. Então, a nossa solução encaixou no nosso ambiente de cloud sem que os usuários soubessem o que estava acontecendo. Então, para eles, o pedido de liberação é o mesmo. O desenvolvedor que está usando, ele não sabe que por baixo ele está usando isso. Aqui, gente, comentando sobre a nossa área de infraestrutura como um todo, a gente tem a missão de integrar todos os serviços de cloud. E para a gente, como que a gente tem tentado fazer isso? Com software. Então, a gente tem alguns softwares abertos, por exemplo, que são software livre, outros open source, ali a Network API, software livre, Tsuru open source, também gerenciador para banco de dados as a service e alguns outros serviços. Até convido vocês a darem uma olhada nesse site, o opensource.globo.com, se tiver alguma coisa que vocês têm interesse em usar ou contribuir também. E essa questão do software é muito interessante, porque eu queria colocar, estamos contratando, inclusive essa é uma vaga no meu time especificamente, que é trabalhar na área de infraestrutura com redes, mas como programador. Sobre o que eu disse de software, a gente tem tentado levar o máximo de software possível para a infraestrutura. Então, quem gosta de codar, gosta de infraestrutura, tem interesse em trabalhar com esse tipo de problema, respirar infraestrutura, mas não só necessariamente com administração ou operação, é muito legal, porque você tem a oportunidade de juntar os dois mundos. O seu cliente final é uma máquina, não vai ser, às vezes, um usuário ou uma tela. Essa equipe que fez foi uma parceria entre os dois times. Esse é o time de telecom e esse é o time de segurança. Foi uma parceria dos dois times, que quem mantém a parte de ACLs, né, de acesso, é o time de segurança, e quem faz e cuida dos equipamentos de rede é o time de telecom, de redes. Aqui estão alguns contatos, meu GitHub, o Twitter e meu blog, que eu falei sobre ciência da computação. Eu tenho escrito bastante coisa lá. É isso, galera. Muito obrigado. Uhul! Gustavo Pentuza.